Bom, gente, temos mais um vídeo por aqui. Bem-vindos, se for o primeiro vídeo que vocês estão assistindo. Eu sou o Eric, eu sou colombiano, nacionalizado brasileiro, ou naturalizado brasileiro, ou melhor. Bom, eu acho que as duas palavras funcionam da mesma maneira, né? E nesse canal eu gosto de trazer vários assuntos, um bate-papo, esse tipo de bate-papo que geralmente a gente tem com os brothers, né, com os amigos, com as amigas e tal. Especialmente quando a gente tá bebendo, que a gente começa a ficar meio alto astral e tal. Só que sóbrios e sempre com a intenção de deixar uma mensagem interessante, uma mensagem positiva. Não de repente imposta por mim, dizendo, gente, é isso aí que vocês têm que fazer e tudo mais. Porque eu acho que nós como adultos, nós temos que ter esse senso crítico de dizer, olha, legal o que o Eric tá falando, mas pra mim essa solução não funciona, ou de repente a perspectiva dele é muito fechada nesse aspecto e tal. Então é basicamente como quando a gente fala com os amigos, né? Só que a diferença dos vídeos que eu faço é que eu trago os assuntos pra conversar aqui na mesa, e ali a reflexão de cada quem vai por conta, né? Mas claro, obviamente eu vou fazer um fechamento que faça sentido pra mim, e ali vocês também, a ideia é que cheguem às suas próprias conclusões. Mas, enfim, eu queria só apresentar mais ou menos quais as dinâmicas dos vídeos que eu faço aqui no YouTube. E, bom, gente, eu quero falar sobre a impaciência. Esse daí é o assunto, ou a pauta do dia. Por quê? Eu tô com 33 anos, não sei se em algum vídeo já comentei isso, né? E, assim, claro, eu sou uma pessoa que me dedico bastante, estudo bastante. Tento. Uma das coisas, gente, que vocês vão achar mais engraçadas é que eu tento muito dar prioridade para a vida social também, né? Porque eu acredito que dos meus 20 aos meus 30 eu fiquei muito focado na parte de trabalho, que foi bom, gente, porque agora eu tenho um currículo bom que me dá certa tranquilidade e me faz útil para possíveis clientes e tudo mais, ou empresas. Assim, eu sempre vou ser um profissional útil. Isso me faz sentir bem, porque além do salário, tu sente aquela sensação de, nossa, eu consigo contribuir com um propósito muito mais, assim, muito mais do que superficial, sabe? Então, eu acho isso massa. Então, pra mim, o desafio é mais pela parte social, porque, claro, eu tenho amigos, tenho conhecidos e tal, mas é sempre bom criar uma rede de apoio, uns amigos que de repente tu queira ir beber uma cerveja e tal, e que tu consiga. Porque isso pra mim, de repente pra vocês, vocês estão pensando, Eric, é ridículo, tipo, quem não tem um amigo pra beber uma cerveja ou fazer alguma coisa, mas pra mim tá sendo osso, e eu já falei em alguns vídeos sobre isso, sei lá, talvez seja a minha personalidade, que eu sou uma pessoa mais introspectiva, e enfim, mas eu tô tentando me forçar pra isso acontecer, né? Mas então, vamos com a questão da impaciência. Então, gente, claro, eu faço meus estudos das línguas, eu estudo todos os dias, eu dedico 1h30 por aí, mais ou menos, para meus estudos de línguas. Eu faço o que eu tenho que fazer no meu trabalho, vou pra academia e tal. E tudo bem, gente. Eu sou uma pessoa que eu muitos amigos e muitos familiares falam que eu tenho uma mentalidade militar, porque, gente, vocês falam pra mim, Eric, tu tem que fazer isso, aquilo pra tu atingir um objetivo. Eu não vou ficar de preguicinha e tal, não. Eu faço o que tenho que fazer e eu vou atrás. Eu realmente me dedico, sou muito estudioso, muito trabalhador, e realmente eu faço acontecer. Só que tem momentos que a gente, e eu sinto, gente, que eu tô num momento que eu botei uns objetivos muito altos pra mim, né? Como eu falei de novo, eu tô com 33 e de repente eu quero chegar nesses objetivos, mas eu acredito que pelos 40 anos é que isso vai acontecer. Só que, claro, ainda faltam 7 anos para muitos desses objetivos acontecerem, né? Então, o dilema que eu tô tendo é como é que a gente faz para se manter motivado, porque, bom, a motivação
de certa maneira é meio inútil às vezes, né? Porque, claro, tu não vai estar o tempo inteiro motivado para ir para academia, para fazer um monte de coisas, mas a motivação é sempre aquele, eu chamo a motivação daquele salzinho quando tu bota no arroz, né? Tu pode fazer muitos arrozes, né? Tipo, de segunda, de terça, de quarta, quinta, sexta. Mas se não tiver aquele salzinho, o gosto do arroz vai ser horrível, né? Ou não vai ser bom, não vai ser prazeroso. Claro, vai dar para comer, daí tu mistura com o ovo, ou não sei, tu bota um monte de ketchup, algum negócio, e tu consegue comer. Mas eu acho que esse pontinho ali, essa motivaçãozinha, às vezes me falta, né? E eu acho, gente, não sei como é que vocês lidam com isso, mas eu comecei a mexer, comecei a chamar essa atitude pessimista. Eu tô tentando pensar num termo, seria meio que pessimista por. Vamos pensar num nome assim. Eu acho que eu tô num pessimismo por vantagens, vamos dizer assim. Vou explicar essa questão. Vamos supor que já aconteceu, gente, de. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre negócios, também sobre relacionamentos. Gente, eu sei que às vezes o papo é muito repetitivo, mas, cara, a gente tem que falar sobre as coisas que rolam com a gente, né? Porque senão o vídeo não vai ser autêntico. Eu não quero passar aqui, caso hipotético, não. Eu quero falar sobre assuntos que rolam na minha vida. E eu não tenho problema com me abrir e falar sobre eles, porque no fim das contas todo mundo tem os mesmos problemas, só que com diferentes contextos ou diferentes nuances, né? Ou nuances, né? Então, em questão de negócios, vamos supor assim, tu, tu começa a explorar diferentes maneiras de fazer teu trabalho e tudo mais, mas tu começa a perceber que, assim, não tá tendo nenhuma progressão interessante, assim, mesmo tu te esforçando bastante, tu fazendo o que tem que ser feito e tal, mas tu sente que parece que assim a parte profissional te ignora um pouco, né? Tipo, tá, o cara tá fazendo normal, então, né, vamos mantê-lo ali nesse nível, né? O que de certa maneira pode ser bom, porque quando a gente não tem esses desafios profissionais tão fortes, ou sempre que aparece alguma oportunidade grande, assim, de tomar, eu geralmente penso assim, gente, uma coisa que eu quero mudar. Eu sempre penso, eu vou tentar, vou fazer o que tenho que fazer, mas não vai dar certo. Não vai dar certo, não vai funcionar. E isso, de certa maneira, meio que quando acontece de alguém dizer, que não vai rolar, eu fico meio aliviado, assim, não deu certo porque de repente não era pra mim e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, gente, eu tô dilapidando muitas opções de crescimento por causa disso, de ter uma mentalidade, não sei se seria fraca, mas uma mentalidade de, beleza, não deu certo, não deu certo, e vida que segue. Porque, gente, tem objetivos, eu vejo gente tão teimosa que tem alcançado muitas coisas na vida pelo fato de elas serem teimosas, assim, tipo, ter muita fé, muita disciplina, muito esforço, né? E às vezes eu sinto que na parte de fazer, eu consigo fazer o que tenho que fazer. Mas na parte de acreditar, eu faço as coisas, mas eu faço com aquela sensação de, vai que, né? Então, eu admiro, por exemplo, eu sei que eu tô usando uma camisa da Itália, né? Mas eu admiro muitos jogadores de futebol, por exemplo, Romário, né? Que agora tá até alta, a galera tá falando muito a respeito dele, por causa da Copa. Como é que um cara... Bom, temos que pensar que é o Romário, né? Como é que um cara bota nas costas dele a responsabilidade de trazer uma Copa do Mundo pro Brasil? Como é que esse cara para e faz essa reflexão de eu vou ter que me empenhar bastante para fazer isso? Será que a gente tem que se colocar essas pressões tão altas? Claro, eu não vou jogar uma Copa do Mundo, claro, eu posso jogar, eu posso jogar, sei lá, um torneio aqui no bairro e tal. Mas na minha vida profissional, eu com certeza poderia ir atrás de objetivos muito grandes, né?
Mas será, por que a gente sempre fica com aquela sensação de, pá, mas eu vou errar, eu vou fazer errado? E uma coisa que realmente eu não gosto da minha personalidade, da minha mentalidade, eu acho que com esses vídeos de YouTube e tudo mais, se de repente pra vocês rolar a mesma coisa, eu acho que deve ter alguma resposta, Muitas pessoas falam que mais a história que a gente conta sobre nós mesmos, né? Mas eu acredito que tem muito mais além do que isso, porque eu vejo pessoas que, claro, vão na frente do espelho e fazem afirmações assim, eu sou um cara competitivo, eu sou um cara inteligente, eu sei que, eu sei que. Mas no fim das contas, mesmo essa pessoa fazendo o trabalho mental e o trabalho que tem que ser feito, essas pessoas erram, essas pessoas não têm de repente aquela efetividade que o Romário teve na Copa de 94, né? Então, e isso me faz refletir bastante, gente. E uma coisa que eu quero mudar antes dos meus 40 anos, porque eu quero chegar a ser uma pessoa muito mais decisiva, assim. Não sei, tem uma expressão um pouco vulgar em português, mas sempre que acontece alguma coisa que essa pessoa consiga colocar um negócio na mesa, né? que disse, né? E é bacana, né? Quando a gente tem essas pessoas que tu tem um problema, tu tem uma situação e tu fala com essa pessoa resolve na hora, assim. Não, tranquilo, isso aí. E eu consigo resolver em muitos aspectos. Mas meu aspecto, gente, minha kryptonita, meu kryptonite, é a da vida social, gente. E eu fico muito frustrado porque tem situações que assim, rola muito comigo. Vou dar um exemplo que é um pouco pessoal, mas tudo bem, gente. Eu acho que acontece com muitas pessoas e tudo mais. Tipo, acontece de eu conhecer alguém, de achar essa pessoa bonita, essa guria bonita e tal. E tipo, tá dando tudo certo, tu tá conversando com ela e tal. E do nada, meio que esfria um negócio assim, bum, do nada. E tu fica, tá, mas a gente tava tão perto, tão. Estávamos na mesma vibe, que rolou. E eu acho que isso mexe muito com o meu autoestima, gente. Claro, eu sei que a gente não pode colocar a autoestima da gente nas mãos de outra pessoa, né? Mas a gente fica tão frustrado assim, meio que. Por que rola isso comigo, né? Eu fico muito frustrado por causa disso, gente. E, claro, obviamente eu tento ser resiliente, que é uma das características que eu gosto. Assim, uma coisa que eu realmente posso dizer que sou uma pessoa resiliente. Eu levo paulada, tipo. A vida me mostra situações bem difíceis e eu sempre tento achar uma maneira de sair da situação. Então, ou sempre que alguém me conta um problema e tal, eu consigo pensar rápido em soluções. Então, eu sou uma pessoa muito resolutiva, né? E resiliente. Mas eu acho que sou uma pessoa mais dos fundos. Assim, tipo, eu não gosto de me expor. É muito estranho falar que eu não gosto de me expor porque eu tô gravando esses vídeos, né? Mas eu não gosto de estar na linha de frente, né? Eu gosto de estar na linha de traço, ser organizador e tal. Eu acho que se eu fosse um jogador de futebol, guardando obviamente as proporções, eu seria meio que uma Andrea Pirlo, né? O italiano. Eu gosto de ser aquele maestro, né? Que vê as oportunidades, daí tu lança a bola, tu, olha, dá pra fazer isso aqui, e só chuta, só faz isso, né? E deixar tudo prontinho para as outras pessoas. Mas quando alguém deixa tudo prontinho para mim, eu estrago. Então, eu quero deixar uma reflexão, gente, antes de terminar o vídeo, que é, será que isso é impaciência? Será que isso é se sabotar a si mesmo? Que é realmente isso? Eu cheguei na conclusão que de repente seja uma sabotagem, porque pode ser que a gente não queira mais responsabilidade. Por exemplo, na minha vida profissional, eu acho que tá de bom tamanho, porque, claro, eu tenho o canal de YouTube, eu tenho meu trabalho, eu tenho outros clientes. E eu acho que se eu tivesse um cargo superior, por exemplo, no meu trabalho atual, ficaria muito mais difícil, por exemplo, gravar vídeos, né? E eu adoro, eu acho que a questão dos vídeos é um negócio muito bom, assim, me faz muito bem.
E eu acho que de certa maneira a galera tá comprando barulho. Então, isso é bacana, né? É, mas é basicamente isso, gente. Assim, eu acho que é mais uma questão de honrar esses processos e a gente ter a paciência de ver esse passo a passo de o exemplo que eu trouxe aqui, que eu acho que vocês vão achar, Eric, mas para de falar sobre o assunto, mas gente, me frustra um pouco que tu conhece uma guria, uma pessoa e tu faz teu processo certinho, tentar, vamos ver o que ela gosta, vamos esperar os tempos dela, assim, vamos ir bem devagarinho e tal, e daqui a pouco a pessoa some. É de cortar o coração, gente. Claro, é uma situação específica, mas claro, tem outras também quando a gente tá indo atrás de um emprego melhor, a gente tá querendo criar uma empresa, que a gente faz os passinhos certinhos e quando tem que dar aquele pulinho para fechar o negócio ali, para assinar o contrato, it's so frustrating, bro. Desculpem, gente, falar inglês, mas sei lá. Veio nessa língua, então F, né? É chato pra cacete, gente. Desculpem ali o palavrão, mas é muito frustrante. Mas eu acho, gente, que com esses vídeos, com muitas experiências de vida que eu tô tendo ultimamente, porque eu acho que também faz parte do processo ter essas situações que a gente não gosta muito, né? Que a gente começa a entender, isso aconteceu por um motivo específico, de repente eu tinha que criar um pouquinho mais de resiliência aqui, ou de repente eu não tinha que, talvez, não sei, falar de certa maneira e tal. E é chato, gente, porque às vezes eu sinto mesmo, eu considerando que eu falo um português relativamente bom, que às vezes te mostrar tão, não sei como é que eu posso dizer, tipo, tão prestativo. Eu gosto de me mostrar como uma pessoa de boa índole, né? Às vezes parece que passa uma mensagem que tu quer um negócio meio oculto, alguma coisa assim, mas não, gente, é isso aí, é isso que eu sou. E não falo pela minha audiência, né? Mas muitas vezes, ou muitos amigos que eu tenho, né? Eles falam pra mim, cara, quando a gente te conheceu, tu parecia um cara meio estranho, porque tu parece que não brigava com a gente, ou tipo, tu não falava mal das pessoas e tal, mas eu acho um despropósito, assim, tipo, tá falando, não, mas a pessoa é isso, aquilo, ficar me queixando. Não, melhor vamos usar essa energia e vamos encaminhar para o que a gente tem que fazer. Então, isso às vezes pega mal, que eu não critique às vezes, tipo, que eu não fique, não, mas é que fulaninho... Mas, gente, eu tento, mas não rola. Então, eu também gostaria de entender isso um pouquinho na cultura aqui do Brasil, um pouco. Não sei se eu tô falando uma besteira e tal, mas eu vejo que quando tu te mostra talvez muito certinho, ou não sei, tu tem uma boa índole e a galera meio que interpreta isso de uma maneira errada, tipo, essa pessoa tem algum negócio oculto e tal. Mas, tipo, a única coisa oculta, gente, que eu possa ter, não sei, de repente que eu sou, tipo, eu sou muito, como é que é? Eu sou muito mal-humorado, assim, quando as coisas não dão certo. Eu acho que a única coisa, assim, que de repente possa ser uma red flag da minha parte, assim. Eu fico da vida, né, quando eu tô fazendo uma coisa e não rola. Do resto, eu sou um cara bem simples, assim, o videogame passa raiva, sei lá, ou de repente eu só preciso dormir, daí quando eu tô da vida eu penso, eu não preciso xingar ninguém, né, porque eu não quero entrar numa briga e tal. Vai dormir, cara, vai beber uma água, vai dar uma volta e acabou. Então é isso que eu gosto da minha personalidade, mas às vezes meio que passa uma vibe estranha para as pessoas. Então muitas vezes isso me faz fechar ainda mais. E eu acho chato porque realmente eu quero me vincular mais com a cultura brasileira, mas às vezes eu sinto que tenho que me mostrar um pouquinho mais maldoso, não sei, gente. É muito estranho. Muito estranho. E também na Colômbia acontece, eu acho que não é uma questão local, eu acho que é uma questão que tu tem que te mostrar um pouquinho mais. Sei lá, não sei. Não sei como é que eu posso definir isso.
Mas é que eu acho chato, gente, porque. Não sei, eu acho que a gente tem que se mostrar como a gente é. E eu não consigo, eu realmente não consigo ser maldoso de má índole com as pessoas, porque, primeiro, eu acho que é arrumar briga que tu não precisa. Segundo, é tirar muita energia de ti, né? Porque já tem muita coisa pra fazer. Então, imagina eu, por exemplo, tá falando com um amigo, com um conhecido mal de outra pessoa. Eu não estaria fazendo esse vídeo, por exemplo, né? Ou eu não estaria estudando idiomas, ou fazendo outra coisa, né? Mas, gente, eu sou um devaneio. Eu acho que, de repente, vocês vão ficar, Eric, tu tá falando uma besteira enorme, tá? Mas, gente, eu sou um desabafo mesmo. E eu tô fazendo esse desabafo pra, de repente, dar uma perspectiva pra vocês, né? Caso vocês estivessem na mesma situação que vocês estão sentindo meio que o negócio tá trancado e tal. Tipo, não tá rolando as coisas como vocês querem ou gostariam que acontecessem, né? E talvez, não sei, ter um pouquinho de paciência e tal. E claro, gente, como eu sempre falo nos, nos finais dos vídeos, né? É, caso vocês tenham se sentido ofendidos de alguma maneira, me desculpem, gente. É simplesmente um devaneio, assim, pra gente meio que esclarecer muita coisa e sarar essas feridas, né? Que de repente a gente tem, ou não sei, algumas coisas que não estejam claras que façam muito mais sentido. Então é isso, gente. Esse é o propósito do canal. Se vocês estão assistindo o primeiro vídeo, eu vou estar pra fora o que a gente tem na cabeça, mas claro, não é simplesmente reclamar e dizer, olha, isso está uma bosta, está terrível e tal, mas sempre tentar chegar numa solução razoável, assim, tipo, olha, dá pra fazer isso, aquilo. Eu acho que a minha conclusão, gente, pra mim, da situação que eu expus, é ter mais paciência e entender que às vezes não vai rolar, assim, muitas vezes não vai rolar e é isso, assim. É, claro, a gente fica triste porque a gente faz um investimento nos projetos, conhecendo pessoas e tal, mas não rola, não rola. Só que eu acho que eu fico muito frustrado que a gente começa a dizer, tá, não vai rolar, faz parte e tal, mas tu não consegue avançar, gente. Isso que é frustrante. Então, de certa maneira, fazer esse canal de YouTube tem sido legal, assim, para tirar essa mentalidade tão competitiva da minha parte. E tem um espaço assim também para uma relaxada também. E, claro, compartilhar algumas ideias interessantes que possam chegar a ajudar de certa maneira e acompanhar vocês, sei lá, no mercado. Ver camisas de futebol bonitas também. E dar uma risada com o Eric também. Então, a gente tá num ganha-ganha, tá? Gente, se inscrevam, eu coloco, ou melhor, eu posto os vídeos todos os domingos, 9 da manhã, daqui do Brasil. Espero que tenham gostado. Desculpe mais uma vez se alguma coisa ficou meio estranho, ou de repente falei alguma besteira no devaneio, mas espero que tenham gostado bastante, tá?